Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Nesse programa vamos saber mais sobre uma doença que tem afetado várias regiões do Brasil e vem se tornando uma preocupação no estado de Minas Gerais e em nossa região, a dengue. Acompanhe agora no programa Questões. A dengue é transmitida para o homem por meio da picada de um inseto, o mosquito Aedes aegypti. Aedes, do grego odioso, aegypti, do latim, do Egito. O mosquito da dengue pertence a uma espécie proveniente da África e atualmente pode ser encontrado em todo o mundo. Ele é frequentemente encontrado em regiões tropicais e subtropicais, como é quase toda a extensão do território brasileiro. O mosquito da dengue busca espaços onde há maior concentração humana. Bom, a dengue na atualidade, nós vivemos uma situação de epidemia. A dengue é uma doença que, pela sua magnitude, ou seja, pela sua grande incidência de ocorrência e também pelo risco de trazer complicações, inclusive óbito, representa hoje um dos principais desafios e problemas de saúde pública para todos os municípios brasileiros. Existe uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde e nós temos a reintrodução do vírus 4 a nível de Brasil. Esse vírus há muitos anos não circula em algumas regiões brasileiras. Isso veio aumentar a preocupação, porque naturalmente a população não tem imunologia a esse vírus 4. E isso faz com que aumente a velocidade de transmissão da doença e surge uma necessidade de cuidados especiais para esses pacientes. O mosquito da dengue é vetor de outras doenças, como a febre amarela. Por isso, controlar a sua reprodução e a sua proliferação é uma medida de saúde pública. A dengue é uma doença infecciosa, ela é causada por um vírus. A doença em si pode ser provocada por 4 tipos de vírus, o DEN1, o DEN2, o DEN3 e o DEN4, e a transmissão da doença é feita através de um vetor, que é o mosquito, que é o conhecido Aedes aegypti. Existem outros vetores transmissores, e é possível até que outro tipo de mosquito esteja circulando no Brasil. Para isso existem os estudos epidemiológicos e temos aqui na Secretaria também o Núcleo de Estudos Especiais de Epidemiologia, que vão, após essa crise que nós estamos vivendo, fazer esse tipo de estudo para detecção se há outro tipo, além do Aedes aegypti, circulando. Senti dores de cabeça, muita dor no corpo, os órgãos todinho por dentro, diarreia, vômito, muita febre, para não conseguir nem mexer na cama, a água do banho dói. Após a picada do mosquito, os sintomas se manifestam a partir do 3º dia. É preciso ficar atento, pois existem 2 formas de dengue, a clássica e a hemorrágica. Nos casos mais comuns, a dengue desenvolve para um domínio total do corpo humano. A pessoa fica com o corpo, por isso que antigamente ela chamava doença quebra-ossos, que a pessoa sente que foi moída. Ela sente os ossos todos triturados, é como se tivessem sido triturados. Por isso que chama dengue, deixa a pessoa dengosa mesmo, porque a pessoa fica toda mole, sem apetite, com muita febre, dor nos olhos principalmente, dores nas juntas, né? E em alguns casos, quando evolui para uma situação mais grave, ela tem até manchas pelo corpo como um todo. A, B, C e D. A dengue letra A, que nós classificamos, seria a dengue mais leve. É aquele paciente saudável que não tem nenhuma doença. Porque todo paciente que tem alguma doença, por exemplo, o paciente tem diabetes, ele tem problema no coração, né? É uma gestante, é uma mulher que está grávida, ou é uma criançazinha menor que 2 anos, ou um idoso maior que 60, um adulto maior que 60, essas pessoas têm um fator de risco maior. Elas já entram num outro grupo, que é o grupo B. Então nós temos que ter mais cuidado com essas pessoas. Pessoas que estão tendo vômitos já entram no grupo C. Nós já temos que internar esse paciente. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer o tratamento, que é a ingestão de líquido. Nós vamos ter que dar o líquido venoso. E aquele paciente que está grave, que está chocado já, que a pressão, a gente não consegue detectar a pressão está muito baixinha,
né, ele é caracterizado como grupo D, como a dengue hemorrágica. No Brasil, no ano de 2013, houve um aumento de 279% no número de casos notificados com suspeita de dengue, em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme os dados do Ministério da Saúde entre 1º de janeiro e 23 de março deste ano. Nós, desde 99, começamos a registrar situações de transmissão de dengue. Em 99, nós tivemos uma epidemia de expressiva magnitude. Tivemos, ao longo desse tempo, anos intercalados de epidemia, intercalados com volta a índices mais baixos. Nós tivemos um número de notificação acentuado desde a 4ª semana epidemiológica até a 15ª semana. Esse crescimento vertiginoso, quase exponencial, ele se assemelha à curva de crescimento quando nós tivemos aqui em 2010 mais de 5 mil casos notificados. Então isso nos chamou a atenção e nós, daí em diante, desde lá do mês de janeiro, início de fevereiro, vimos tomando cuidados especiais. E no presente momento, Divinópolis, a exemplo da quase totalidade dos 5.500 municípios brasileiros, vive numa situação de epidemia, até em razão também, dentre outros fatores, pela entrada de um vírus novo que está circulando, que é o DEN4, que praticamente está pegando, né, ou está sendo transmitido para uma população que é totalmente vulnerável a esse vírus, uma vez que, como é a primeira vez que ele circula no nosso meio, muito pouca gente, ou praticamente nenhuma, tem anticorpos protetores. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a dengue. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança, um gesto de amor vale a vida. Nem todo mosquito Aedes aegypti transmite a dengue. Sua contaminação acontece quando suga o sangue de uma pessoa portadora do vírus. Assim, após o período de incubação, em 2 semanas, o mosquito estará apto a transmitir a doença. Mais de 80%, em alguns locais atinge até mais de 90%, que o mosquito está alojado e as larvas dele são depositadas dentro das residências, nos quintais, nas varandas, em qualquer local dentro das residências de um modo geral. E ali são os cuidados que são preconizados para combater, né? Não deixar qualquer tipo de vasilhame que contenha a água da chuva, ou mesmo a água que é usada dentro das residências, que ali você tem um aumento assustador de transmissão, de nascimento do mosquito. A dengue é uma doença que veio para ficar. Então, assim, nós vamos conviver com essa realidade para o resto da vida. Todo mundo tem informação de como prevenir, mas infelizmente nem todos transformam essa informação em ação concreta do dia a dia. Apenas 1 em cada 10 casos de dengue manifesta os sintomas conhecidos. Nos outros, a infecção pode passar despercebida, mas a doença pode ser fatal. Existem hoje detectados no Brasil dengue 1, 2, 3 e 4. E nós sabemos que na reincidência dos casos de dengue pode se agravar, né? Porque a doença ela causa um incômodo muito grande, causa febre alta, e se você não fizer o cuidado preconizado pelo Ministério da Saúde, pelos padrões de cuidados, de hidratação do doente, de repouso, você pode ter um caso agravado, transformando em dengue hemorrágica, e aí pode causar morte, sim. A partir do momento que foi detectado a circulação do vírus 4 na América do Sul e a sua entrada no Brasil
num cenário em que nenhuma pessoa, ou seja, como não havia circulação anterior do vírus 4, nenhum agente da população, nenhuma pessoa da população desenvolveu anticorpos protetores. Portanto, nós podemos afirmar hoje que praticamente 100% da população brasileira é vulnerável à infecção pelo vírus do tipo 4. A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais divulgou o novo balanço da dengue para o ano de 2013. Somente nesses 3 primeiros meses desse ano, o número de infecções e mortes provocados pela doença já superou o número total ocorrido durante os 12 meses do ano passado, como também o número total dos últimos 4 anos. Existe uma situação de gravidade em algumas regiões. A gente sabe que no norte de Minas, no Triângulo Mineiro, e mesmo no centro-oeste, na nossa região, nós temos alguns municípios com nível muito alto de epidemia. Nós estamos hoje no pico dos casos já relatados, já notificados, mas ainda requer muito cuidado, porque o volume de casos confirmados ele se acentua ainda dentro das notificações. E o governo do Estado, a Secretaria de Estado e as prefeituras, através de sua Secretaria de Saúde, já tomaram as medidas efetivas de combate ao mosquito. Mas ainda estamos na fase de pico do número de notificações e dos casos possíveis de confirmação de doença. Febre alta, muito alta, muita dor de cabeça, desânimo. Febre, dor no corpo, manchas pelo corpo. É preciso conhecer bem a doença, seus sintomas e as maneiras de contaminação da dengue para evitar uma epidemia. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Divinópolis, até a primeira quinzena do mês de abril deste ano, 3.178 casos de dengue foram computados na cidade, sendo que destes, 328 foram confirmados. No momento, a epidemia praticamente está sob controle. O município de Divinópolis não entrou naquele estado avassalador como as demais cidades, as 30 cidades do estado de Minas Gerais. Então Divinópolis está numa situação aceitável, controlada e com tendência de queda agora a partir da 14ª semana. Nós estamos na 16ª semana e percebemos que o pico foi a 14ª semana. Algumas medidas em relação ao tratamento podem ser tomadas em casa, como, por exemplo, a ingestão de líquido. Mas é preciso procurar o médico rapidamente quando os primeiros sintomas forem percebidos. O tratamento da dengue basicamente é líquido. É soro, água, suco, mas uma quantidade de líquido bem maior do que nós estamos acostumados a tomar. Naquelas pessoas que não conseguirem ingerir líquidos, elas devem procurar os hospitais para receber líquido pela veia. E nós temos que repor esse líquido. Quando a gente repõe esse líquido, a gente impede que o paciente desenvolva a dengue hemorrágica. Para fechar o diagnóstico, bonitinho, figura de livro, depois do 6º dia, nós fazemos o teste sorológico. O organismo precisa de alguns dias para poder produzir os anticorpos. E o que esse exame detecta são os anticorpos, que são produzidos após o 6º dia. São detectados, eles já começam a produzir desde o início, mas são detectados após o 6º dia. Esse exame não é fundamental para a gente. Nós temos que fazer o hemograma. Tem dengue? Está com suspeita de dengue? Fazer o hemograma para poder ver. Em Minas Gerais, o balanço confirmou 64.238 casos da dengue. Bom, então a situação atual da doença está o seguinte: até a semana 15 foram para nós notificados 3.148 casos da doença. Esse número ainda não é um número fechado, ele está sujeito a retificações. Através da notificação, os atuais 3.148, que seguramente vão, após a atualização dos dados, vão chegar a um número maior, porque ainda nós estamos vivenciando a transmissão da doença, embora a análise epidemiológica que a vigilância epidemiológica faz de maneira rotineira já aponte
que nas próximas semanas já deve haver um declínio do número de casos em função das medidas de manejo ambiental tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde, em função de mudanças de comportamento fundamentais para controle da doença tomado pela população e outros fatores que estão relacionados com a própria maior ou maior facilidade ou dificuldade da proliferação dos mosquitos Aedes aegypti, e historicamente isso tem mostrado dessa forma. Março e abril representam os meses de pico da doença e, consequentemente, a partir daí nós temos um declínio do número de casos. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a dengue. Não existem vacinas ou medicamentos que evitem a infecção pela dengue. Portanto, a sua prevenção está relacionada ao simples combate ao mosquito, buscando-se principalmente impedir o seu nascimento. Eliminar os ambientes propícios para a sua reprodução deve ser uma medida tomada por todos. Olha, existe um decreto do prefeito Vladimir de 2010 que pede à população, determina a população que ela faça os 10 minutos de combate à dengue. Então, se cada um de nós, na sua residência, nos seus imóveis principalmente, na segunda-feira, dedicar 10 minutos, olhar onde estão os focos do mosquito, onde estão depositadas as larvas, nós vamos ter uma repercussão enorme no combate. Não deixar água, principalmente limpa e parada, em qualquer tipo de recipiente, é uma regra básica para combatermos a dengue. O mosquito se prolifera rapidamente. Em seu ciclo de vida de 45 dias, ele pode infectar até 300 pessoas. Tivemos uma experiência exitosa agora, decorrente das ações que foi junto com a Secretaria de Estado, Secretaria Municipal de Saúde. Os alunos fazem um checklist que nós criamos na prefeitura, vão à sua residência, junto com os pais, os irmãos mais velhos, fazem essa preconização, fazem esse checklist, que nada mais é que as mesmas recomendações que nós fazemos durante o ano todo, que é descobrir os focos e as larvas do mosquito. Existe um trabalho de educação em saúde, inclusive Divinópolis, nesse aspecto. Ele tem ele é pioneiro, porque ele tem um grupo de agências de saúde que desenvolve ações. É um grupo de teatro que faz um trabalho de divulgação de informações, nesse momento atual, concentrado em função da prevenção da dengue. E em outras circunstâncias, com ações voltadas para outras demandas ou outras orientações. A educação em saúde, além desse grupo que tem um trabalho diferenciado, é feito através também de palestras que os profissionais de saúde, especialmente os ligados à vigilância ambiental, fazem em instituições, em escolas. Nós temos o combate localizado na aplicação dos herbicidas, larvicidas, que vão combater o mosquito, não só no seu nascedouro, quando ele da larva se transforma em mosquito, mas também quando você tem o mosquito alado, que é através do fumacê. Nós estamos rodando aí com 3 veículos cedidos pela Secretaria de Estado, mas nós sabemos que também o uso do fumacê ele tem suas limitações, que ele combate o mosquito naquele momento e tem um efeito passageiro. Logo em seguida ele se perde no ar, Se você tem uma brisa, alguma coisa, ele logo se espalha e seu efeito é muito localizado. Por isso a importância do que é preconizado da população, das entidades de todo tipo se engajarem o ano todo no combate à dengue. Sim, a dengue mata.
Segundo o informe epidemiológico do dia 19 de abril, divulgado no site da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 49 óbitos já foram confirmados em todo o estado, apenas nesses primeiros meses de 2013, o que supera os números registrados no ano passado, quando 19 mortes foram confirmadas pela doença durante todo o ano. O problema que ocorre hoje é que está circulando um novo subtipo, o subtipo 4. Então a pessoa pode ter tido dengue no passado, mas pelo subtipo 1, pelo subtipo 2. Ela ainda pode ter pelo subtipo 3, pelo subtipo 4. Então não há uma imunidade cruzada, né? E é interessante que tem até um fato importante nisso. A pessoa que já teve uma dengue tem um risco de ter o segundo episódio de dengue. Ela pode ter o segundo episódio de dengue. E mais, ela pode ter o segundo episódio até mesmo mais grave que o primeiro. Entulho, essas coisas, não deixo. Eu não deixo água parada, eu não deixo plástico, tampinha no quintal, sabe? Eu trago meu quintal sempre limpinho, para não evitar esses problemas. Mesmo assim, estudos apontam que mais de 80% dos focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, encontram-se dentro dos domicílios. O interessante da dengue é que todo mundo vê o mosquito na casa do vizinho, né? Só a casa do vizinho que tem mosquito da dengue. E às vezes esquece de olhar o próprio quadrado onde ele se situa. Então, essas ações de mobilização comunitária, nós chamamos muito foco para isso. São ações efetivas. Divinópolis sempre figurou entre os 15 e os 30 municípios com situação mais crítica. E esse ano, mesmo o estado tendo um número muito maior que a epidemia de 2010, nós ficamos bem atrás, com um número bem inferior de casos em relação ao que poderia ter. Então, o que a gente pede à população é para ficar atenta. Porque do ponto de vista teórico, se nós formos analisar, é muito fácil controlar a dengue. Basta cada um fazer a sua parte. Bons hábitos e educação são aliados importantes para a redução do número de casos de dengue, que tem crescido rapidamente esse ano. A colaboração de toda a população é fundamental para se reduzir os índices e realizar uma ação efetiva de controle da doença. Nós temos 2 telefones que estão diretamente disponíveis, o 3221-8778 e o 3221-8790, e a pessoa pode pedir para falar diretamente com os responsáveis pelas ações de vigilância ambiental, tanto no tocante à informação individualizada, quanto na solicitação da presença de agentes de saúde ou de palestrantes. Olha, nós vamos, após essa fase que estamos vivendo, dentro do próximo mês de maio e junho, fazer um levantamento de todas as nossas ações, da efetividade e dos resultados, e vamos reunir novamente o comitê gestor, né, que eu citei anteriormente, apresentando essas ações e tomando medidas para que a gente faça durante o ano todo, até que volte o novo período chuvoso. E de setembro em diante, certamente teremos um novo período chuvoso, quando aí nós temos um número acentuado de notificações e o mosquito volta naturalmente. Então, por isso, vamos buscar algumas ações, principalmente de educação à população, que nos ajude no combate à dengue. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa, em que conhecemos um pouco mais sobre a dengue. Se você quer saber mais informações sobre esse tema, enviar suas dúvidas e sugestões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funeg.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.